Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam de fato se cuidando, ficando em casa. Aquilo que a gente ouve direto, mas que muitas vezes a gente não dá muito valor, a gente não está de férias, né? Situação atípica no nosso país, no mundo, e rezemos que a gente consiga passar logo por isso, né? Esse é o primeiro, mas a gente vai ter alguns outros pela frente. Eu decidi colocar aqui algumas coisinhas para dar uma revisada para vocês não ficarem enferrujados em Física 2, tá certo? E aí eu coloquei nessa revisão, a gente vai ter 3 capítulos, os 3 primeiros, tá certo? Vamos lá. Então, primeira coisa, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo aqui, nossa meta, é mostrar os processos de eletrização, né? E principalmente a relação entre os sinais das cargas e força ou cargas e campo, certo? Sinais das cargas e campo, tá? Então o objetivo geral aqui dessa videoaulinha aqui é revisar os conteúdos, tá bom? E aí os específicos, reconhecer qual é o melhor processo de eletrizar, para eletrizar corpos, de acordo com a carga, capítulo 1. Calcular a carga elétrica, que também é capítulo 1. E compreender a diferença entre força e campo, suas relações com os sinais das cargas, que aí nós estamos falando dos capítulos 2 e 3, tá certo? Vamos lá. Então, primeira coisa. A gente sabe, capítulo 1, carga elétrica, a gente sabe que toda a matéria é formada por pequenas partículas, que a gente chama de átomos. Mas como é que esses átomos são formados? Qual é a constituição desses átomos? Então a gente tem, primeiro, no núcleo, a gente tem prótons, que são cargas positivas, certo? E nós temos nêutrons, que são cargas nulas, beleza? E ao redor do núcleo, a gente tem uma região que a gente chama de eletrosfera. Por quê? Porque nessa eletrosfera nós temos os elétrons, que são cargas negativas, beleza? Então a gente tem aqui a figurinha que eu peguei do nosso material, lembrando que assim, todas as figuras que eu trouxer para cá, essa, todas eu peguei do nosso material no módulo do SAIS, tá certo? Coleção do ensino médio, livro 1 de Física 2 desse ano, 2020. Então o que acontece? O que é que mantém esse movimento aqui, formando esses arcos bonitinhos e tal, dos elétrons? Justamente é a força de atração que existe entre eles, os elétrons, e os prótons. E aí eu coloquei aqui, ó, repulsão. A gente tem duas possibilidades para repulsão. E atração, a gente só tem uma possibilidade, que é cargas de sinais opostos. Lembrando que aqui a gente está pensando em corpos carregados e a gente sabe que todo corpo neutro é atraído por um corpo carregado, certo? E aí eu chamei muita atenção disso. Próton, carga positiva, e ele fica preso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que prótons não são transferidos, beleza? E os elétrons, aí sim, eles é que irão sair de um corpo para o outro. Lembrando que a gente está aqui em eletrostática. Então é um caminho que os elétrons podem fazer, e aí esse caminho uma hora pode cessar. A gente não está falando de eletricidade aqui, tá certo? Bom, coisa para chamar a atenção, a primeira coisa é que todo corpo que cede ou recebe elétrons, ele modifica a sua carga, tá certo? Recebeu elétron, doou elétron, modifica a carga. E como é que eu calculo a carga de um corpo? A carga de um corpo é dada pelo produto do número de elétrons em excesso ou falta. Essa falta de elétrons também pode ser chamada de excesso de prótons, mas a nossa estrela principal aqui é elétron, então a gente vai falar de excesso de elétrons, aí eu uso o sinal negativo. Falta de elétrons, aí eu uso o sinal positivo. E esse N
representa esse número de elétrons, tá certo? Que é a quantidade de carga, unidade Coulomb, e aí eu peço, deem uma olhadinha nos submúltiplos da unidade Coulomb, principalmente o microcoulomb, tá certo? Que é o 10 elevado a menos 6. O E é a carga elementar, valor fixo, constante, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, beleza? Bom, como a gente está falando aqui de carga, a gente trabalha sempre com o princípio da conservação das cargas. O que isso quer dizer? Conservar a carga quer dizer que, em outras palavras, a carga que um doar, o outro vai receber. A quantidade de elétrons que um corpo doar, o outro irá receber. Beleza? E aí, isso traduzindo matematicamente, a gente fica com essa igualdade toda aqui, ó. A soma das cargas antes da troca é igual à soma das cargas depois da troca, tá certo? Então, se eu tenho um corpo A que doa 1 bilhão de elétrons numa troca com o corpo B, esse 1 bilhão de elétrons ele será recebido pelo corpo B, tá certo? Não tem nenhum elétron que vai fugir, digamos assim, tá bom? Bom, aí a gente chega nos processos de eletrização. O que é eletrizar? Eletrizar é modificar a quantidade de elétrons de um corpo, beleza? Toda vez que eu modifico a quantidade de elétrons, a gente pode associar a eletrizar, beleza? E aí, para a gente eletrizar, a gente tem 3 processos. Nós temos 3 processos: atrito, contato e indução. Cada um tem a sua particularidade, beleza? Bom, primeiro atrito. Peguei aqui, mais uma vez, falando figuras do nosso material do sais. Um tecido neutro, um bastão neutro. Se eu simplesmente tocar, não acontece nada, porque eles estavam inicialmente neutros, não tinha ninguém para interagir, não tem ninguém para interagir. Agora, se eu atrito, ou seja, se eu passo um no outro e separo, o que vai acontecer é que os dois ficarão carregados. Um detalhe é que um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Tá aqui, ó, ao final do processo, os corpos terão sinais opostos, tá certo? De acordo com suas propriedades. Tem materiais, naturalmente, são mais favoráveis a ficar positivos, outros negativos, enfim. A gente não é obrigado a saber, tá? Uma coisa é que se eu estou neutro, no caso o bastão aqui que está neutro, isso quer dizer que ele tem elétrons e prótons na mesma quantidade, assim como esse tecido. Quando eu atrito e aí eles ficam carregados, aquela quantidade de elétrons e prótons do bastão não vai ser mais igual, assim como a quantidade de elétrons e prótons do tecido. Aí então quer dizer que houve transferência de elétrons. Tá aqui, ó, modificar a quantidade de elétrons, tá certo? Aí quem doou elétron? Como é que eu sei quem doou elétron? Para saber quem doou elétron, é só observar quem aumentou a carga. O corpo que aumentar a sua carga depois da troca, ele vai doar elétron. Por consequência, o corpo que diminuir a carga recebe elétron. Então aqui o tecido estava neutro, carga 0. Aqui ficou com uma carga qualquer positiva. Para sair do 0 e ficar positivo, quer dizer que a carga aumentou. Se a carga aumentou, ele doou elétrons. Então elétrons saíram daqui e chegaram aqui. Beleza? Então elétrons saíram do tecido e chegaram no bastão. Por consequência, o bastão que estava neutro recebeu elétron. Receber elétron quer dizer aumentar, diminuir a sua carga. Tá certo? Então ele estava neutro, ficou negativo, diminuiu a carga porque recebeu elétron. Beleza? Então o atrito basicamente é isso. 2 corpos neutros passam no outro, um positivo, um negativo. O que ficou positivo doou elétron durante o processo. Na sequência a gente tem a eletrização por contato. Diferente do atrito, na eletrização por contato, nós temos que ter um corpo carregado, que eu peguei aqui a figurinha, um corpo carregado positivamente. Se fosse negativo, você troca tudo aqui, tá certo? A ordem todinha. Bom, tem 2 corpos, um positivo, um neutro.
coloquei os dois em contato. Quando separo, os dois terão mesmos sinais, tá certo? Aí por que é que aqui o elétron saiu do B e foi para o A? A gente falou agora há pouco que toda vez que um corpo aumentar a sua carga, significa que ele, durante o processo, doou elétron. O B, que estava neutro, ficou positivo. Como aumentou a carga, quer dizer que ele doou elétron. Observe que o A, mesmo recebendo elétron, não foi suficiente para ficar negativo ou nulo e tal. Beleza? Aí, como eu coloquei aqui, um dos corpos deve estar carregado. Outro detalhe é que se o corpo A fosse negativo, essa setinha aqui, ó, dos elétrons, iria ser para o B, tá certo? E os dois ficariam negativos. E aí um caso particular para os corpos idênticos, tá, pessoal? Só vale corpos idênticos. Eles vão ter a mesma carga no final do processo, tá certo? O que é idêntico? De mesmo material, de mesmas dimensões e tudo mais. Então, se isso acontecer, é só somar as cargas e dividir por 2. Beleza? Então, se aqui fossem 10 coulombs, e aqui como é 0, 0 mais 10, 10 dividido por 2, aqui ficaria 5 para cada um, se eles fossem iguais. Beleza? Nesse caso aqui, como o A é maior que o B, ele também vai ter maior carga que o B, tá certo? Considerando os dois do mesmo material. O terceiro e último processo de eletrização é a indução. Na indução, nós não temos o toque dos corpos, tá certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um corpo carregado, que eu coloquei positivo, mas poderia ser negativo, então, que a gente chama de indutor. E a gente tem um induzido, que é o corpo que está neutro, que é o B. Beleza? Aí, o que a gente faz? A gente pega o indutor, aproxima do induzido. O que acontece quando a gente aproxima? Não toca, tá? O que acontece quando a gente aproxima? O corpo neutro, que tem prótons e elétrons na mesma quantidade, há a separação das cargas. Cargas de sinal oposto ao indutor vêm para perto dele. Cargas de mesmo sinal vão ficar mais afastadas um pouquinho. Aí, se a gente afastar o indutor, o induzido continua neutro. Aliás, ele é neutro aqui. Aí o que a gente faz? A gente usa o aterramento. A gente liga no lado oposto ao indutor o corpo B neutro, induzido, tá certo? O oposto, ó. O que acontece? A Terra vai achar que o cara é positivo. Mas ele é positivo? Não, ele não é positivo. Ele é neutro. Mas como a Terra vai achar que ele é positivo pelo lado que aterramos, a Terra vai dizer, opa, esse camarada é positivo, então manda elétron para ele porque eu quero que ele fique neutro. Bom, e aí elétrons saem da Terra, certo? Para o corpo B. Se a gente afastar o indutor, a quantidade de elétrons que entrou vai sair do corpo B, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, a última etapa do processo é afastar o indutor, ou seja, depois que eu aterro, eu corto o fio e aí vou ter o camarada B negativo. Mas por que eu vou ter o camarada B negativo? Porque ele estava neutro e recebeu elétron. Como ele recebeu elétron, a carga diminui. Se a carga é zero, para diminuir tem que ser negativo, beleza? Lembrando que se aqui fosse negativo, ou o corpo A fosse negativo, o B não iria receber elétrons, ele iria doar elétrons para a Terra, que é o que acontece no dia a dia, certo? O aterramento serve no dia a dia para evitar sobrecarga. Então, quando há sobrecarga, quando tem uma carga que é para ficar na superfície, por exemplo, de um fogão, de uma máquina de lavar, de uma geladeira, no lugar de ficar na superfície e você poder levar choque, a Terra puxa os elétrons em excesso, beleza?